Olá a todos e todas pessoas, estamos aqui para mais um episódio, mais um não, o 11º, né, do É podcast isso. Social em Nós. Estamos aqui para falar sobre psicologia histórico-cultural, sobre a vida, sobre várias coisas. Estou aqui, sou o Matheus, sou professor, psicólogo. Se você está ouvindo pela primeira vez, escute e assista os outros episódios que estão para trás. Estou aqui com o Guilherme. É isso. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horário que vocês estão É, assistindo, ouvindo aí o nosso podcast, da mas eu sou o onde, né? Guilherme. Oi? Da onde estão falando Da também, onde né? também, exato. Inclusive, deixem aí um É comentário de onde que verdade. vocês escutam o nosso podcast, né? De que região do Brasil. Para a Sim. gente é importante saber também aonde que a gente está chegando. E eu sou o Guilherme, eu também sou psicólogo, estou aqui com o Matheus todas as semanas, aos sábados de manhã, e hoje a gente tem um tema aí muito bom, Uhum. muito diferente, mas muito rico também, uma coisa que é importante para a psicologia refletir, né, Mar? Sim, sim. Acho que é uma coisa que eu falei tava falando com o Gui, que é algo que eu tô, assim, acho que fui pego sendo provocado, assim. Eu vou começar contando relatos do cotidiano, como eu cheguei nisso daí, né? Enquanto Boa, você vai boa. compartilhar, né? Você vai colocar aí para quem quiser. Isso, vou compartilhar a Tá. tela aqui. Mas a gente trouxe aqui para a gente comentar um pouco, é uma matéria, né, uma coluna da revista Cult, e aí o que eu ia contar é que a gente estava falando sobre o hábito de ler revista, né, e aí eu acabei retomando esse hábito porque aqui perto de onde eu moro agora, tem no caminho, assim, quando eu tô andando e tal, tipo, sei lá, vou pegar transporte público, tem várias bancas de jornais, assim. E aí que é uma coisa que fazia tempo que eu não via. Então eu só vi isso daí porque eu olhei para a capa da revista e falei, ah, interessante, assim, que é a edição desse mês, né, da revista Cult, que está falando sobre o Nego Bispo. É uma homenagem a ele, né, e aí tem vários textos interessantes. E aí comprei pela capa mesmo, não sabia nada, assim. Pouco li sobre o Nego Bispo também, é algo que eu estou começando a ler agora. E Uhum. aí acho que seria interessante a gente trazer para cá e discutir, refletir um pouco, né? Boa. E- Inclusive Uhum. tem alguns livros dele, né? Uhum, sim, sim. Eu Eu nunca li, É. mas, enfim, o que eu conheço do Nego Bispo são trechos de Instagram, YouTube, etc, né? E Uhum, falas dele, assim, em eventos, esse tipo de coisa que uhum, já apareceu para mim. Mas é uma referência importante. sim. É, Quer comentar um pouco da matéria aí e pegar Eu algum acho trecho, de que repente? eu fiquei bastante, acho que, mobilizado, assim, provocado, e aí talvez eu faça referências a outros trechos também da revista, porque eu resolvi ler ela, isso foi uma outra experiência. Eu peguei o costume de comprar revista, e aí sei lá, você compra Piauí, por exemplo, você abre lá a matéria que você quer, e aí você lê e tal, e acaba sendo assim. Essa eu resolvi ler como se fosse um livro, assim, então eu tô lendo, eu não sei muito aonde Tá, na ela ordem. vai dar. É, isso. E aí, eu acho que o que me chamou a atenção especificamente sobre essa coluna, que é do José Jorge de Carvalho, né, que o Uhum. título é O Mestre do Encontro de Saberes, e aí eu vou falar de um comentário geral mesmo, assim, que eu acho que tem uma proposta muito interessante que aí acho que aproxima, tô dando só um resumo assim do que eu entendi, tá, para a gente construir aqui, é, uma proposta da gente pensar a construção de vários saberes aí para poder pensar isso para. Eu fiquei articulando isso para psicologia, mas não só para psicologia, né? A gente pode pensar para o meio acadêmico e tal. E acho que isso me provocou um pouco, assim, da gente pensar da relevância, né, de poder trazer, então, saberes dos povos originários, afro-brasileiros, até tem aqui, né, quilombolas e tal, etc. E também mesmo da favela, da periferia, e da gente articular esses saberes para poder pensar uma ação da psicologia, né? Então, foi isso que me pegou, assim, e aí acho que para a nossa conversa hoje, eu fiquei pensando muito sobre o quanto que é necessário esse posicionamento e esse compromisso para a gente, na nossa atuação do psicólogo, né? E aí pensando não só a atuação da psicologia, mas também a atuação do... é, vou falar só da psicologia, mas eu penso também um pouco na docência nesse sentido, né?
Eu não sei se o que ele é um autor que me provoca, assim, acho que uma outra coisa, falando do Nego Bispo especificamente, hoje eu peguei alguns textos e capítulos dele para dar uma olhada também, e eu acho que essa ideia também de brincar com as palavras, não de brincar com as palavras, mas ele fala um pouco dessa coisa de romper um pouco com a lógica da história escrita para a gente ir para a oralidade também. E aí acho que do quanto que isso vai nos aproximando do cotidiano quando a gente vai pensar nessa coisa da oralidade, né? E aí eu comentava com um amigo ontem que foi engraçado que uma vez, eu lembro quando eu estava buscando entender um pouco mais sobre as religiões de matriz africanas e tal, e eu acho que eu comentei isso no último episódio que eu estive, que a gente estava com a Gabi, eu cresci num contexto cristão, assim, então, e a gente está num país cristão também, aí o livro sagrado que fala sobre essa religião é a Bíblia, né? Então tem lá a Bíblia. E aí eu lembro que uma vez eu perguntei para um amigo que ele do Candomblé, se eu não me engano, eu perguntei para ele se tinha um livro, alguma coisa assim, como se fosse a Bíblia. E aí tava falando dessa coisa da oralidade, né? Nessa tradição. E aí eu venho pensando, acho que um pouco sobre isso, refletindo sobre isso e pensando enfim, tô aqui para a gente pensar a potência da oralidade e desses saberes, né? Que acho que é o que fala ali na matéria da revista. Eu me lembrei que o Nego Bispo, ele fala, tem um trecho, né, e na matéria que ele também fala isso, que ele não fala que ele é decolonial, ele fala que ele é contracolonial, né? Uhum. E ele tem alguns, enfim, né, definição de alguns conceitos, algumas perspectivas, o uso de algumas palavras, que eu acho que são muito importantes, assim. Eu acho fundamental, assim, cara, e eu fico pensando, de verdade, teve uma vez, no início desse ano, que eu tava com um grupo de estagiários, e eu levei um trecho do livro Capão Pecado, do Ferrez. Uhum. E aí eu levei o livro e falei um pouco sobre, a gente leu o trecho e tal, que é a abertura ali do livro, o início do livro. Inclusive, quem está no grupo de estudos já sabe esse trecho, né? No nosso grupo de estudos, que você levou também, né? Exatamente, levei também. Eu levei aquele mesmo trecho. E aí eu falei um pouco do Ferrez, né? Enfim, inclusive tem uma matéria recentemente publicada em vídeo, né, no YouTube, da Folha, se eu não me engano, que foi uma entrevista feita com ele, que está muito boa também. E aí eu tive uma estagiária que ela falou assim, eu não sei por que esse conhecimento não chega até a gente. Aí eu falei, tá, fale mais sobre isso, né? Como assim? Ela falou, eu passei a faculdade inteira, são alunos já que estão para se formar no 5º ano, e ela falou, eu passei a faculdade inteira sem ouvir falar desse cara, sem ouvir falar do Ferrez, e sem ouvir falar, muito provavelmente, sem ouvir falar do Nego Bispo, talvez já tendo ouvido um pouco falar de Ailton Krenak, por exemplo, né? Mas assim, tem uma coisa, e acho que é uma coisa que fala na matéria também, que é esse lugar do acadêmico que se descola da realidade, de fato, né? Da realidade das pessoas. E aí, quando não chega, não é por acaso que não chega, né? Não chega por uma série de questões. Acho que não chega, inclusive, por uma questão de projeto. Né? Porque a instituição acadêmica muitas vezes não reconhece esses saberes como saberes importantes de serem passados ou que devam integrar, por exemplo, a grade curricular ou a bibliografia das disciplinas, etc. Mas também não chega, acho que pela própria estrutura, né? Então, não chega por um desconhecimento e pelo modo de funcionamento das coisas, etc., ou às vezes até por uma falta de reconhecimento, mas também não chega porque, por exemplo, quando você fala isso, que a base é muito mais da oralidade, a academia, ela se organiza com base em livros escritos, né? Então, como é que eu justifico numa disciplina que eu vou usar vídeos ou vou usar conhecimentos ou saberes ancestrais que foram passados pela oralidade? E como é que eu justifico isso, que eu vou usar isso como base para uma disciplina na faculdade, por exemplo? Não dá para fazer isso, né? Isso não se sustenta dentro da faculdade, porque a faculdade, ou a universidade, né, de maneira geral, a academia, de maneira geral, ela reconhece um determinado tipo de saber. Eu lembro quando eu li o livro do Ailton Krenak, acho que é na abertura do livro, que ele fala, que aquele O Amanhã Não Está à Venda.
O Amanhã Não Está à Venda. E aí ele fala, eu acho que é Uhum. esse daí, enfim. Mas ele fala que ele foi sendo convencido pelos editores, né, a Uhum. publicar os livros dele, justamente porque ele passaria a ter Sim. acesso e o que ele está falando, né, chegaria a muito mais lugares. E aí ele falou, mas eu não tenho paciência para ficar escrevendo, porque a minha Uhum. transmissão é pela oralidade, né? E aí, enfim, eles encontraram lá um jeito que daí, acho que ele Uhum. falava, Uhum. transcreviam, aí depois ele revisava Uhum. o texto, enfim, aí encontraram um jeito lá para registrar. Mas eu fico pensando muito sobre isso, né? Quando a gente fala sobre esses vários saberes, eu fico pensando o quanto que a gente, sem perceber, acaba valorizando determinados tipos de saberes, meio totalmente Uhum. naturalizado, né? Assim, isso está posto no dia a dia de uma maneira totalmente natural. E a gente acaba, de alguma maneira, hierarquizando os saberes também, como se o saber científico, acadêmico, fosse Uhum. melhor ou mais importante do que o saber do senso comum, ou o saber religioso, ou o Uhum. saber da filosofia, ou de Sim. outras coisas nesse sentido, sabe? Então, de fato, eu fico pensando muito como que a gente desconstrói porque a educação que a gente tem, por exemplo, Uhum. aqui, já teve, né? A gente já, Uhum. já foi atravessado por esse modelo educacional. Então, como que a gente desconstrói isso para as próximas gerações? Como é que a gente amplia mais autores de mais lugares, Uhum. de gêneros diferentes, né? De perspectivas diferentes, de culturas diferentes, de etnias diferentes? Como que a gente amplia isso e faz com que isso chegue a cada vez mais pessoas, Sim, dentro e sim. fora da academia, né? Eu acho que é um Eu desafio até bem peguei grande. aqui um trecho da. Deixa eu compartilhar aqui para ler, que eu acho que é exatamente isso que você tá falando aí. Eu acho que tá aparecendo. Isso, tá aí. Que é no finalzinho é, da, da, da matéria, que fala assim, ó. A fronteira de bispo também, ele falando antes, então, uma coisa ele traz vários autores e aí faz uma discussão sobre fronteira, que desse encontro até me fez relação um pouco com aquela ideia de fronteira, que é da psicologia cultural, mas aí é a articulação que a gente pode até trazer em outro momento aqui, mas eu fiz a aproximação, que fala aqui, ó. A fronteira de bispo também representa o encontro de saberes um todo. A universidade, antes fechada para os não eurocêntricos, agora olha, os mestres e mestres indígenas e afro-brasileiros que produzem um espaço criativo inédito de trocas e expansão mútua de saberes. E aí fala, Bill foi um metamestre ao refletir sobre a experiência de fronteira epistêmica que conseguimos ver, e da qual ele foi um dos principais e mais marcantes fundadores. Aí fala aqui um outro trecho, e aí depois, enfim, acho que eu vou ler o último parágrafo aqui, né? Na verdade, está aqui, ó. Eis um conselho de bispo para os acadêmicos brasileiros. Chegamos diante da academia hegemônica, fomos rejeitados, conhecemos que nos rejeitam, aprendemos com eles e regressamos sabendo, afinal, quem somos, enriquecidos e emancipados para construir nosso território acadêmico autônomo e pluriepistêmico. Que eu acho que é um pouco essa ideia, né, quando fala de, você trouxe, né, de ser contra-colonial, ele fala até de uma ideia de conhecimento sintético, né, dessa coisa do conhecimento sintético que é acadêmico, e fala de pensar esse modo de olhar para o conhecimento mais orgânico, até que ele traz esse nome. Eu fico pensando assim, do desafio que a gente tem para fazer isso, acho que isso é fato, porque você estava falando sobre o processo de educação, né, e eu fiquei pensando assim, a gente aprende a educação, ela é muito eurocentrada ainda, independente do que a gente esteja falando. Mas, além de Sim. ser eurocentrada, eu acho que a gente também descredibiliza muito esses inúmeros saberes, e aí até tem um trecho do livro que ele fala disso, é, de um dos livros dele, que ele fala dessa questão das gírias, utilizar esses termos, que são formas de resistência contra esse lado opressor, né? E aí, pensando academicamente, até mesmo a gente pode pensar a própria psicologia, e aí eu não estou falando da academia de um modo geral, o quanto que vai continua, tipo, separando isso, tipo assim, isso não é importante agora, não é, e aí quando você fala, por exemplo, do livro, lê esse trecho do livro, a gente está falando a gente falou aqui, né, do Racionais, do rap, vira e mexe, a gente está falando, que são conhecimento também, né, de como a gente articula esse conhecimento e se propõe a fazer e construir isso, né, enfim, É. são...
Eu acho que, assim, tem uma coisa que até a Raquel Guzzo, Uhum. que foi nossa Nossa, professora, né, nossa, na nossa, professor. pós-graduação, Ela estava na sua banca também, né? é, É, estava na, na minha banca exato, também. e a Raquel fala uma coisa que eu acho que é importante, ou pelo menos falava uma coisa que para mim foi importante, que ela apontava que, assim, tem que ser uma escolha, tem que ser um posicionamento político. A gente falar que a gente vai inserir esses autores nas nossas aulas, por exemplo, nas nossas conversas, nos materiais que a gente produz, né? Tem que Hum, ser uma decisão mesmo. E eu acho que tem que ser mesmo, porque se a gente vai no automático, talvez a gente só continue reproduzindo os mesmos autores europeus e norte-americanos, né? Que a gente sempre reproduziu. Mas hoje, por exemplo, quando eu vou dar aula de psicologia comunitária, eu olho para o conteúdo programático, eu olho para as referências bibliográficas da disciplina, e eu vejo quantas mulheres tem, quantas mulheres brancas, quantas mulheres negras, quantos autores latino-americanos tem, quantos autores europeus tem, né? Eu olho para essa proporção, assim, nesse caso, acaba não sendo tão difícil, porque a psicologia comunitária que a uhum, gente ensina aqui, a latino-americana, de uhum, fato, é muito mais plural, né? Mas eu acho que poderia ser um exercício para ser feito em todas as uhum, matérias na faculdade, por exemplo, né, no meio acadêmico, assim. É, tem um outro exercício que eu já vi também as pessoas na internet falando, né, que quando você pega os seus livros, e se você tirar todos os autores que são homens brancos, norte-americanos, europeus, uhum, quantos livros sobram na sua biblioteca? Né? Quantas uhum, autoras mulheres tem na sua biblioteca? uhum, Quantas autoras mulheres negras tem na sua biblioteca? Né? Acho que hoje em dia, muito por conta desse esforço direcionado, a gente tem autores importantes, né, que historicamente têm uhum, suas vozes marginalizadas, excluídas, uhum, etc., ganhando mais notoriedade. Então, né, uhum, Cida Bento, Sueli Carneiro, né, enfim, tantas outras, e outros, né, enfim. Mas, assim, uhum, ainda é um desafio, né, no sentido de uhum, disputa política mesmo, né, de você uhum, ocupar espaços, assim. E aí a gente precisa falar, né, de representatividade, a gente precisa falar desse reconhecimento desses vários saberes e tal. Assim, né, a gente fala muito aqui da uhum, psicologia, né, e a psicologia, por mais preocupada com questões sociais que ela seja, e de fato ela é, mas ainda uhum, tem muito para avançar, né? Ainda tem muitos lugares que a gente ainda, enfim, fica muito enrijecido, muito limitado pelas dimensões institucionais, pela própria uhum, formação que a gente teve, que muitas vezes não foi uma formação de fato uhum, antirracista, né? Contra-colonial, como fala o Nego Bispo, uhum, né? Enfim, e aí a gente está acostumado a beber sempre nas mesmas fontes. E aí, só um outro comentário que eu queria fazer também é que quando a gente fala que a educação ainda é muito eurocêntrica, eurocentrada, assim, a gente está falando, obviamente, do conteúdo, mas a gente também está uhum, falando do formato, né? Formato da aula, o formato, todo mundo sentado em carteira, todo mundo ouvindo o professor falar e tal. Esse é um uhum, modelo de educação que surge uhum, na Europa, né? Assim, de como a aula vai funcionar. Então, a gente, por exemplo, ter espaços descentralizados de aula, ou de discussão, ou de aprendizado, fazer roda, você não ter necessariamente um professor que tem um saber ali que vai ser transmitido, né? Não necessariamente você ter 50 minutos uhum, de aula, ou quanto quer uhum, que seja esse tempo. Enfim, o formato também é muito europeu, né? Muito eurocentrado, assim. E aí eu acho que a gente pensar em outros formatos é muito difícil, porque a gente cresceu e a gente aprendeu dentro desse uhum, formato também, né? Então, criar novos modelos de aula, buscar novas referências, buscar uhum, outros lugares, e eu acho que ele usa o termo ali uhum, poliepistêmico, né? Buscar esse processo de aprendizagem que seja poliepistêmico, desse reconhecimento dessas uhum. várias epistemes, dessas construções de conhecimento, eu acho que é um Sim. desafio muito grande, mas é muito E eu acho necessário que também. também a gente está falando nesse papel da formação, até mesmo enquanto profissional, né, da prática da psicologia, mas eu fiquei pensando também de outro lugar
que é da gente também ter acesso e conhecer a história, né? Conhecer a história nossa, por exemplo, a história nossa do Brasil e tal, porque eu tô falando nessa coisa que você estava falando de levar esses autores, então a gente está falando desses autores, não é somente, não que diminua a importância, de ampliar e pluralizar e tal, mas é também conhecer a nossa história. Então, quando você leva o livro, toda uma história da periferia, também é contar, isso daqui também é o Brasil. E aí eu me lembrei, né, acho que conhecendo um pouco o que falando a gente estava falando sobre linguagem, eu lembrei enquanto você falava, lembrei de um documentário que, por coincidência, sim, eu conheci o diretor desse curta documentário lá em Oslo, quando eu estava na Noruega, porque ele estava fazendo sanduíche lá também. Ele estava em uma outra cidade na Noruega, e aí eu conheci ele, o Alvarenga, e depois esse documentário que eu vou falar, ele ganhou um prêmio de cinema, que eu esqueci o nome agora do prêmio, de Gramado. E o nome do documentário chama Camaco. Depois dá para pesquisar. Eu não sei se tem ele disponível na internet, ele está em exibição, ele fica em festival e tal. Mas o que é esse curta documentário? Ele conta a história, a língua camaco, né, que é a guinlagem do camaco, que foi um dialeto criado por miradores na cidade de Itabira, específico é só de lá, para eles se comunicarem sem que os patrões ingleses entendessem o que eles estavam falando. E aí, qual que é a proposta desse dialeto? Invertiam as sílabas, assim. Então, camaco era macaco. E aí eles iam invertendo as sílabas. Tipo, casa era zaca. E aí é um pouco isso, assim, basicamente. E aí o documentário traz essa coisa de como que essa língua ainda existe. Inclusive, hoje ela é patrimônio foi considerado patrimônio, assim, essa linguagem, né? E aí, enfim, tem um documentário, tem um vídeo daquele canal do YouTube DW, não sei se você já ouviu já, mas ele é bem conta um pouco essa história. E aí eu fiquei pensando, acho que esse lugar, né, olha a potência de trazer a experiência, vários saberes, que é do cotidiano, é uma outra linguagem, feita por trabalhadores, como resistência desses colonizadores, enfim, da Inglaterra e tal, e fiquei pensando um pouco assim, eu tenho refletido sobre a relevância da gente pensar isso, e claro, levando para a sala de aula, mas levando também para a nossa vida, né? Você me invocou um pouco com esse negócio da biblioteca. Eu dei uma olhada para os meus livros aqui rápido e fiquei, nossa, quantos que iam ficar ali, sabe? É uma coisa que provoca a gente. Pois exato. Eu acho que é isso, né? Assim, acho que a gente trazer esse tópico aqui pro podcast é um pouco nesse sentido da gente provocar mesmo as pessoas e ver para onde que a gente pode pensar. Acho que se a gente conseguir tirar do automático, já é um ganho importante, assim, sabe? Se a gente conseguir fazer com que mais pessoas prestem atenção a isso, né, e nesses tópicos e tal, e abram espaço e reconheçam que os saberes todos são muito importantes, né? Então, o que o saber popular, o senso comum também é tão importante quanto o saber científico, tão importante quanto o saber da filosofia, da religião, né? Eu acho que esse é um aspecto importante, assim, porque é isso, é você de fato reconhecer e entender que tem um monte de saberes que estão aí no mundo e na convivência, na vida, na experiência direta das pessoas, que não está registrado em livro, né? Então, a gente achar que a gente vai apreender o mundo pelos livros também é uma enganação, uma ilusão, exato. né? E eu acho que também essa é um pouco do movimento, né? Tipo, até mais conservador, então, como que vai ficar, então, essa coisa, por exemplo, quando a gente fala muito da linguagem escrita, né? E trocar pela oralidade, ou até mesmo a gente pegar saberes de diferentes lugares. E aí é como se fosse ameaça, né? Então, tipo, e aí tem a ideia de confluência que ele fala, que até separei uma frase aqui que é do próprio Nego Bispo, né? Ele fala assim: o rio não deixa de ser um rio quando ele conflui com outro rio, ele continua a essência. Essa é a grandeza da confluência. Então, quando você traz esses autores, a gente não está negando a contribuição, por exemplo, desses autores europeus que a gente lê, que constitui, a gente fala aqui muito do Vygotsky e tal. Mas isso enriquece, né? Tipo, amplia a nossa. E a gente não tá falando também de uma coisa que a gente faz com paz, né? Tipo assim, harmonia e tal.
é um posicionamento, não é uma coisinha que vai bonitinha e tal, né? Romântico, mas isso enriquece, isso amplia o horizonte, né? E aí a gente volta para o Vygotsky, que é quanto maiores forem as experiências do sujeito, maiores são as possibilidades de imaginar. Parafraseando, quanto maiores os saberes que esse sujeito tiver contato, maiores as possibilidades de criar, inventar, e, enfim, por aí vai, né? É isso. Deixa aí então como comentário quantos livros ficariam na sua biblioteca se você tirar esses autores. Não precisa jogar fora, não precisa queimar, não precisa fazer nada, mas assim, é só para você ter uma ideia de proporção, entendeu? Tipo assim, como é que tá a proporção dos teus livros aí, das tuas referências? Nossa, caramba. Gente, então, essa foi a reflexão, essa conversa aqui que espero que fique ressoando. E vamos ler mais autores, esses autores, ler e escutar também, acho que é isso, né? De outras formas também. Enfim. Muito obrigado. Curtam, compartilhem, deixem o comentário aqui, o que vocês acharam. Tem vários comentários para deixar, da onde os livros, enfim, a gente sempre está olhando aí. É isso. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa semana para vocês. Até semana que vem.